Graças e paz a todos. Amém. Como foi a semana? Tudo bem? Deus cuidou de você? Amém. Glória a Deus. Temos alguns avisos aqui. Deixa eu liberar alguns avisos aqui. Vai sair aqui no telão, pastor. Aqui hoje eu estou meio... Irmão, se vocês encontrar o Bruno por aí, falar para ele que tá difícil. Queridas, nossas células, né? Segunda-feira, nós temos aqui às 20 horas a nossa célula Shekinah, no Jardim Cascata, ok? Amém? Na terça-feira nós temos também a nossa Shekinah também na Rua 20, no condomínio das Esmeraldas. E glória! Terça-feira também nós temos a célula da casa da irmã Arícia e do Cássio e da irmã Maria Loyola. Tem sido uma bênção, estive lá terça-feira passada. Temos também nossa célula, querido, que funciona na quinta-feira, na casa do irmão Sérgio e da irmã Cláudia, lá no Central Padrões, lá no Jardim Europa. Temos células gaditas, né, onde os líderes são a Bruna e a Valquíria, na quinta-feira, no Residencial Flórida, lá em cima, amém? Temos a célula Jardim Vila Boa, também sexta-feira às 20 horas, casa do irmão José Ricardo. Eita, volta um pouquinho lá. Eita, Jesus. E da irmã Luciana também, na sexta-feira às 20 horas. Amém? Aleluia. Temos sexta-feira, 19h30 também, célula dos adolescentes e célula dos jovens, na rua Garibaldi, na casa do irmão Gustavo e da irmã Carla. Amém? E temos sábado também, célula dos adolescentes, com o irmão Cleidmar, irmã Kátia, irmã Alice e o irmão Luciano, lá no Jardim Buriti Sereno. Eita glória! Que mais, pastora? Temos mais avisos? Então vamos lá. Glória a Deus. Presta atenção nesse telão, querido. Isso é muito importante, os avisos da igreja. Vamos lá. Que maravilha! Todos os dias são dias de amar. Reserve um tempo para demonstrar isso ao seu amado ou à sua amada. Dia 17/6, no sábado, às 20 horas. Saiu. Às 20 horas, aqui na nossa igreja, nós teremos um jantar dos namorados. Ih, mas tá fraco. Jantar dos namorados casados. Melhorou, amém. Querido, este ano, a proposta é fazer o jantar dos namorados aqui dentro do templo. Por quê? Porque nós temos um tempo melhor, mais livre. Quando a gente faz fora, é bom, como nós fizemos no ano passado. Mas aqui é muito melhor, você gasta um tempo maior, está mais perto dos irmãos. Amém? Nós vamos ter aqui um jantar lindo, 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 lindo. Estamos preparando tudo para que seja o melhor jantar de casais e namorados. Amém? Após a cantina, após o culto, nós temos uma cantina. Irmãos, toda a cantina que fazemos aqui é em prol de uma obra. Amém? É em prol de alguém, é em prol de uma obra. E sempre que fazemos a cantina, nós temos um destino para ela. Cantina após o culto. Mas quarta-feira é feriado em Goiânia, ok? Nessa quarta-feira nós vamos ter aqui um seminário chamado Graça e Família. Será na quarta e na quinta-feira às 19h30. Nós teremos um seminário com pastores aqui de fora que estarão aqui. Não será eu, fique tranquilo, venha, porque não vai ser eu. Tá bom? Nós teremos pastores aqui de fora, estará ministrando aqui. Eu queria te pedir, querido, é feriado. Por favor, converse com a preguiça de manhã e diga, não vem à noite, que eu tenho compromisso. Né? Então nós vamos estar aqui recebendo uma palavra para a família. Vamos estar recebendo uma palavra da graça de Deus. Graça e Família será o nosso seminário, dia 24 e 25. O Ministério de Dança, Malear, está selecionando pessoas, você que está aí sentadinho aí, ó, que Deus sabe que você tem dom para ministrar a dança aqui. Eu estou orando para Papai do Céu te cutucar de noite, viu?
Então fica aí, se por acaso você receber aí uma cutucada à noite dormindo, saiba que é o anjo do Senhor, que eu estou orando para que Deus levante você desse banco e venha ministrar aqui, tá bem? Procure a irmã Arícia, está aqui o telefone, para que você possa dizer: irmã, eu estou disposto a entrar no ministério de dança, e ela vai conversar com você. Mais alguma coisa? Último aviso, querido: a cruz continua vazia. Não, você está aqui hoje, a cruz continua vazia, amados. Eita Jesus, será que eu vou pregar para você hoje? Amém? Querido, eu quero chamar um irmão amado aqui, eu quero que você preste atenção. Vem cá, irmão, vem cá. Vamos receber esse amado aqui com aplausos ao Senhor Jesus. Amém? Esse jovem aqui, porque comigo tudo é jovem, né? Esse jovem aqui é o irmão Nilson, ele é da nossa igreja da Cidade de Jardim, a IDC, e ele vai dar um recado aqui, e depois ele vai mostrar para você por que Deus o levantou para este recado. Amém? Bem-vindo, querido. Queridos irmãos, graça e paz a todos. Graças a Deus por esse primeiro dia da semana, um dia especial, né, em que nós podemos apresentar diante de Deus o nosso sonho, o nosso projeto, a nossa semana, que eu tenho certeza que será muito abençoada. Eu quero falar rapidamente de um projeto que nós iremos desenvolver aqui na Igreja IDC Sede, que é um projeto que vai abordar um curso livre de musicalização, aulas de música. Quero dizer, irmãos, que nós estamos falando de uma arte, de uma ciência que nasceu no coração de Deus. A música nasceu no coração de Deus. Deus foi quem criou a música. E a música é a única arte que tem o poder de manifestar os diversos afetos da nossa alma. Então, eu poderia aqui citar vários exemplos do poder terapêutico da música, do poder medicinal da música, do poder emocional da música, do poder psicológico da música, do poder espiritual da música. Então, nós iremos começar um curso de aulas para instrumento de corda, de sopro e de tecla aqui na igreja. Tá? Nós iremos começar aqui na igreja sede, e esse trabalho ele será uma bênção na vida de todos que participarem, porque nós iremos usar também esse projeto como ferramenta poderosa de evangelizar as pessoas que precisam conhecer Jesus também. Então, se você tiver o interesse em participar, e eu sugiro que você participe, porque a música ela está provada cientificamente que ela tem um poder, por exemplo, de transformar mentes, de transformar corações, de transformar comportamentos, de tratar a depressão, e a música realmente ela é uma das grandes ideias que Deus criou. E nós temos dentro de cada um de nós um instrumento, nós temos um tambor dentro de nós. O nosso coração, ele pulsa, ele bate, e ele não para enquanto não chegar o momento exato de parar. Então a música está no nosso sangue, está no nosso ser. Essas aulas, irmãos, elas serão todas apostiladas, serão divididas em duas partes, teoria e prática. Né? O aluno irá estudar o mesmo conteúdo que nós usamos, por exemplo, em uma escola de formação, né, em um conservatório, é o mesmo conteúdo que nós iremos usar no nosso projeto. Então, o curso está aberto para crianças, jovens e adultos. Falando de crianças, ela só precisa saber ler. Se ela souber ler, ela já é uma forte candidata, né, e para ser abençoada através desse projeto. Então, nos procure depois do culto, você pode me procurar. A gente vai, então, definir o seu instrumento, o seu dia e o seu horário. Tenho certeza que será bênção para todos que participarem. E também quero dizer que esse projeto, irmãos, ele está sendo bênção também na nossa igreja de IDC Cidade de Jardim. Eu quero rapidamente citar o exemplo de duas jovens. Essas duas jovens, elas não queriam assim nada com a igreja, nada com Cristo, e elas começaram, então, a fazer parte do nosso projeto. E hoje, graças a Deus, já participam do culto, já participam das células, já estão cantando as canções cristocêntricas. Então, esse é um pequeno exemplo do nosso projeto que está surtindo seus primeiros efeitos lá na IDC Cidade de Jardim. Então, realmente, eu convoco os irmãos a participarem desse projeto que, repito, será bênção para todos quantos participarem. Amém, irmãos? Amém, então. Então, você está convidado, tá? Criança, jovem, adulto, está convidado a fazer parte desse projeto que vai ser, com certeza, bênção para a vida de todos vocês. Amém. Eu vou mostrar uma canção
uma canção que o pastor pediu, tá? Uma canção bem conhecida, e os irmãos estão convidados a cantar com a gente, porque sabemos que Jesus é o personagem principal. Estamos aqui por Ele e para Ele. Quando nós aprendemos, irmãos, que nós vemos a casa do Senhor para prestar um culto de adoração a Ele, quando nós entendemos isso de verdade, então o nosso coração se alegra e podemos repetir como o salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos então louvar o Senhor com essa canção. Glória a Deus. Preste atenção nessa canção, querido. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, querido. Eu só, querido,
Como Deus é bom. Obrigado, irmão Nils. E essa vai ser uma escola, irmã, que vai fazer muito sucesso aqui em Goiânia. E a nossa igreja foi escolhida para ser a sede dessa escola. Então, você que quer aprender música para valer, essa é a sua oportunidade. Amém ou não? Eu sou apaixonado nesse instrumento dele aí. Infelizmente, Deus não me deu esse dom, mas amém. Quantos estão preparados para palavras? Quantos precisam de uma palavra de Deus aqui? Amém? Abra sua Bíblia comigo no texto de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, talvez você não notou, só não no domingo passado. Mas no domingo retrasado nós começamos a falar sobre as parábolas de Jesus. O pastor Aneudo esteve pregando aqui sobre o bom samaritano. Eu estava fora, mas assisti o culto todo. Amém? Quero lhe dar um conselho. Quando você não vier à igreja, querido, assista o culto, dê um like lá, para que o nosso canal permaneça no YouTube. Você sabia que se você tem um canal no YouTube e você não dá um like lá, você não participa desse canal, o YouTube então entende que não é necessário esse canal. E às vezes eu estou assistindo o culto quando não estou aqui, e eu vejo lá 4, 5 pessoas só, e às vezes tem 60 pessoas, como no domingo passado, 60 pessoas não estiveram aqui, e nós não tivemos nenhum like. Eu não sei aonde você estava, mas eu sei que você talvez não assistiu o culto. E quando você assistir, dê um like lá, para que o nosso canal permaneça no YouTube, amém? Lucas capítulo 14, aliás, a partir do verso 15, queridos. O meu assunto é hoje, tempo é um assunto sério. Diga para alguém ao seu lado, tempo é um assunto sério, amém? Lucas 14, 15 diz, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. E ainda outro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo, que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos velados e obriga-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Pai, continua falando conosco. Obrigado pela tua palavra. Que alguém aqui nessa noite, além de mim, precise desta palavra nessa noite. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já disse assim, no final de um dia, principalmente vamos supor aqui a segunda-feira, quando chega o final do dia, você chega em casa e você diz assim para a esposa, para o esposo, para os filhos, disse, parece que o dia hoje foi curto. Alguém já disse isso? Já? Você termina o dia e você diz, poxa vida, eu tinha 10 coisas para fazer, mas o tempo parece que foi tão curto, que não deu tempo de fazer nem 3. Outra coisa que eu quero te perguntar, quem é aqui, querido, que um dia foi convidado para alguma festa e você não foi? E tempos depois você encontrou o dono da festa e ele lhe perguntou, mas você não foi? Te convidei e você não foi. E você arruma qualquer desculpa dizendo, não deu, cara. Não deu.
eu estava enrolado no meu tempo. E aí quando a pessoa sai de perto de você, lá no fundo, você sabe que você não foi lá, porque você priorizou outras coisas. Não é? Não é verdade isso? Muitas vezes. Querido, tempo é coisa séria. Muito séria. Essa é uma mensagem que eu vou pregá-la em 2 momentos. Vou dividi-la assim. E eu quero nessa noite dizer para você uma coisa muito séria. Nós precisamos urgentemente equalizar, analisar e alinhar o nosso tempo. Eu já ouvi alguém dizer certas vezes assim: talvez uma das coisas mais valiosas que temos é o tempo. E quanto mais cedo, mais rápido nós entendermos que estabelecer um tempo de qualidade para a nossa vida, quanto mais rápido nós entendemos estabelecermos um tempo de qualidade para as nossas respostas, para as respostas que temos que dar, quanto mais tempo nós fizermos isso, nós vamos entender que a vida é única e é curta. A vida é única e é curta. Inevitavelmente, esse entendimento do valor do tempo, que tempo é coisa séria, vai fazer com que nós não percamos tempo. Em toda a Bíblia, querido, nós encontramos pessoas que enfrentaram sérios problemas com o seu tempo. Desde Gênesis, quando nós encontramos ali o primeiro casal, Adão e Eva, e a Bíblia diz que num dia em que Deus saiu para encontrá-lo, eles não tiveram nenhum momento cuidado com o tempo, com aquele momento que Deus marcou com eles no Jardim do Éden. Não valorizaram o tempo oportuno que Deus havia marcado com eles. E você sabe que dali em diante as coisas ficaram ruins e estão até hoje para muita gente. Nós temos também o exemplo do povo do tempo de Noé, que não aproveitaram as oportunidades que Deus havia dado para eles serem salvos. Lembra disso? Deus falou com Noé, e Noé passou muitos anos pregando o evangelho e dizendo: o tempo de Deus está chegando. Deus manda avisar que o tempo dele está chegando. E as pessoas não deram valor àquele tempo da pregação da palavra. E um dia Deus veio para cumprir o tempo, e só Noé e a sua família se salvaram, por falta de qualidade de tempo. Você se lembra também de outros exemplos? Pessoas que não valorizaram o tempo e perderam tudo que tinha, como Saul, Salomão, Sansão, aquele povo que saiu do Egito. Lembra disso? Um povo que ficou 400 anos no Egito, começou a andar rumo à terra prometida. Deus tinha um tempo determinado para fazer o que tinha que fazer com aquele povo, mas aquele povo não atentou para o tempo de Deus, e grande parte daquele povo que saiu do Egito morreu no deserto. Mas talvez um dos textos de maior advertência que Deus me falou essa semana, a respeito de valorizar o tempo que Deus colocou para nós, seja o texto de 1 Samuel, no capítulo 5, no versículo 5, você não precisa abrir. Eu sei que você conhece a história do sacerdote Eli. A Bíblia fala sobre esse homem não valorizou, esse homem não respeitou o seu tempo de sacerdote. E ele passou a ser um sacerdote relaxado, que não cumpria o tempo de Deus, que não deixava Deus cumprir o tempo dele sobre seus filhos. E um dia, os seus filhos foram para a guerra, e lá foram mortos pelo inimigo, por causa de uma sentença de Deus, porque Eli foi relaxado com o seu tempo. E eles morrem naquele combate. E a Bíblia diz que então um servo vem dar a notícia para Eli,
E quando ele chega, Eli está sentado numa cadeira. E quando o servo diz: olha, os teus filhos morreram, e a arca de Deus foi tomada das mãos de Israel. A Bíblia diz que Eli respirou, e voltando o corpo para trás, talvez a cadeira quebrou, e ele caiu, e a Bíblia diz que ele morreu. Nesse mesmo tempo, a nora de Eli, do sacerdote Eli, estava grávida, em tempo de parto. E a Bíblia diz que a notícia chegou até aquela nora que estava grávida. E quando ela recebeu a notícia, ela entrou em trabalho de parto, dizendo: seu sogro morreu, seu marido morreu, seu cunhado morreu. Ela entrou em trabalho de parto. E a Bíblia relata que ela, ao dar à luz, morreu. Mas antes de morrer, reunindo as suas poucas forças, o seu pouco tempo, ela deu nome ao seu filho. E sabe qual é o nome do filho que ela deu? Icabode. A glória de Deus se foi. Icabode, o tempo passou e levou a glória de Deus de nós. Icabode, Deus deu tempo, não aproveitaram o tempo. Deus deu glória, não aproveitaram a glória. Deus deu vitória, não aproveitaram a vitória. Deus deu unção, não aproveitaram a unção. Icabode, Deus levou o tempo de nós. Tempo é coisa séria. Pessoas que não perceberam as oportunidades do seu tempo, perderam grandes realizações. Pessoas que não valorizaram o seu tempo, produziram grandes desastres, atrasaram, anularam grandes coisas que poderiam vir da parte de Deus para eles, porque não levaram o tempo a sério. E tempo é coisa séria. Tempo é coisa séria. Mas deixa eu voltar para o texto aqui, que meu tempo está adiantado hoje. Esse texto de Lucas 14 nos mostra que Deus é um Deus de relacionamentos. E Jesus sabia exatamente como falar com as pessoas. Ele sabia como ser entendido pelas pessoas. E Jesus sempre que falava, ele gostava muito que aquilo que ele estivesse falando chegasse ao coração das pessoas. Que aquilo que ele estaria falando e ensinando pudesse produzir um tempo oportuno para gerar vida na vida das pessoas. Então Jesus, querido, falava de coisas profundas. Jesus falava de coisas do céu, mas ele sabia das limitações humanas. E então muitas das suas pregações foram feitas por parábolas. O que é parábolas? Jesus contando uma história para narrar uma realidade espiritual. E Jesus aqui está contando uma parábola. E ele está falando nessa parábola de um homem, mas ele está falando dele mesmo, dele e do seu banquete que ele preparou para mim e para você. De um banquete que ele mesmo nos convidou. Então Jesus começou a falar por parábolas as suas histórias. Por que ele falava? Porque ele queria que as pessoas ficassem despertadas para tudo o que ele queria falar para as pessoas. E aí nesse texto aqui, ele fala de um banquete. E ele está falando dele, e ele está falando que um dia que ele voltar, nós vamos participar desse banquete com ele nos céus. Amém ou não? Quem aceita isso, diga amém. Jesus começa a contar em forma de parábola. Ele diz, olha, Jesus contando. Um homem fez uma festa, fez um banquete, convidou pessoas do seu relacionamento, ele contando a parábola. E deixa eu te dar um adendo, você sabia que uma festa judaica, ela sempre é organizada antecipadamente? Sabia dessa curiosidade? Uma festa judaica, e o convite para quem vai estar na festa também, judaica, ele é enviado com muita antecedência. Toda vez que tiver uma festa judaica, você vai ver a produção dessa festa dias antes, bem antes da festa.
ela é elaborada. E o convite também é mandado com muita antecedência. Muita antecedência. E nessas festas, queridos, se falava o dia, mas não se falava a hora. Uma festa judaica, ela tem o dia, mas ela não tem a hora. Ninguém que faz uma festa lá fala da hora que vai começar a festa. Por quê? Porque a pessoa diz só o dia, ela não fala a hora, porque na cabeça de alguém que faz um banquete em Israel, ele quer que a pessoa fique lá o maior tempo possível para aproveitar o banquete. Então ele manda dizer, olha, tal dia vai ter uma festa. Que hora vai começar? Não tem a hora. Ele quer que as pessoas estejam ali num dia especial para aquele momento. Então, querido, quando Jesus está contando essa parábola, ele nos mostra que todos os convidados deste homem tiveram tempo suficiente para se organizar. Porque o convite foi mandado de forma antecipada. Então, todos os convidados tiveram muito tempo. E nessa parábola, Jesus conta que o dono da festa então convidou muitas pessoas. E quando chegou o grande dia, ele enviou um servo a dizer, venham, porque o banquete está pronto. Venham, porque o banquete os espera. O banquete está pronto. Mas o texto diz, querido, que os convidados, aqueles iniciais, portanto privilegiados, porque se alguém manda um convite antecipado para você, é porque você é especial para ele, sim ou não? Se alguém coloca você na lista de convidados, vai fazer uma festa no final de ano e te manda um convite hoje, é porque essa pessoa te considera muito, é porque essa pessoa vê em você uma pessoa valiosa para ela, e aquelas pessoas foram pessoas privilegiadas para aquele tempo especial, mas todos deram uma desculpa, e a desculpa deles foi sintetizada, foi todas do mesmo jeito, todos deram a mesma desculpa, eu não posso ir, porque o meu tempo já está todo comprometido com os meus planos pessoais. Todos disseram a mesma coisa, me desculpe, não posso ir, porque todos os meus compromissos, todos os meus planos já estão comprometidos comigo mesmo. Eu tenho outras coisas mais importantes que estão ocupando a minha agenda pessoal nesse dia. E foi essa notícia que o servo recebeu dos convidados especiais. E a Bíblia diz que o servo que foi avisar da festa, voltou e disse para o senhor da festa, olha, um por um, desprezaram o seu convite. Um por um, arrumaram desculpa. E a desculpa deles é para dizer para o Senhor que o teu convite não interessa para eles. Que eles não têm tempo para o teu banquete. Que eles não estão interessados em serem seus convidados especiais. Querido, isso é triste. Você que já casou sabe disso. Meu casamento foi feito no civil e depois nós fizemos coletivamente na igreja. Mas eu mandei muitos convites para aquele dia. Apareceu meia dúzia. Você que casou e pagou o buffet, né? Aí que é pior, né? Aí você pagou lá por 50 pessoas, mandou 50 convites especiais, apareceu 10. Você teve que pagar do seu bolso 40 refeições naquele dia. Não é fácil isso. E quando o servo voltou, e ele disse para o dono do banquete o que havia acontecido. E a Bíblia diz que aquele senhor do banquete ficou irado. Irado. Por quê? Porque o convite foi antecipado. Porque a escolha foi antecipada. A Bíblia diz, queridos, que isso já aconteceu conosco. A Bíblia diz que Deus nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo para participarmos do banquete dele. A Bíblia diz que já faz muitos e muitos tempos
que Deus está nos falando: o banquete está pronto. A Bíblia prova que o banquete que Jesus preparou para nós é um banquete tão grandioso, que Jesus não está esperando que nós nos deliciemos das guloseimas espirituais só quando Ele voltar. Porque Ele não disse: o banquete está quase pronto. Ele diz: está pronto. E quando Deus diz que um banquete dele está pronto, a mesa está disponível. E muitos que receberam o convite de Deus já fizeram o que esses fizeram. E eu queria pensar com você hoje, olha bem para mim, sobre o porquê pessoas perdem coisas e convites tão especiais na sua vida. Por que pessoas perdem tempos especiais na sua vida? Você recebeu o meu vídeo hoje de manhã, eu te convidando para estar aqui. E falando para você, hoje é domingo, 18 horas, nós temos um tempo especial, tempo de estar na casa de Deus. E eu quero ver com você, querido, por que tem pessoas que negligenciam a seriedade do tempo que Deus lhe deu. Porque tem pessoas, querido, que não olham para o tempo e acham que serão eternos. E as oportunidades que Deus tem dado dentro do tempo de Deus não são respondidas. Por quê? Eu vou lhe dizer 3 motivos, pelo menos. Por que essas pessoas perdem coisas especiais? Por não valorizarem, por não levar o tempo como algo sério na sua vida. Por quê? Porque essas pessoas não entendem o seguinte, que o tempo é um recurso que não pode ser reaproveitado e nem recuperado. Pessoas perdem convites, pessoas perdem banquetes, pessoas perdem oportunidades de estar ao lado de gente especial, pessoas perdem cultos especiais, pessoas perdem louvor especial, pessoas perdem família especial, porque eles não entendem que o tempo é um recurso que não pode ser recuperado e nem ser reaproveitado. Quer ver uma coisa? Filhos só são crianças uma vez. O que é isso, pastor? Um alerta para nós pais. O seu filho só é criança uma vez. O que é que eu estou dizendo? Cuidado com o tempo que você tem com ele. Ou cuidado com a ausência do tempo que você tem negado a ele. Porque os seus filhos só serão crianças uma só vez. Você só é jovem uma só vez. Então, portanto, tome cuidado com o seu tempo de juventude. Porque é o tempo que te remete para a idade que você tem. Se não for aproveitado, nunca mais será recuperado e nunca mais poderá ser reaproveitado. Há convites na nossa vida que não vão acontecer de novo. Eu pergunto para você, essas pessoas que recusaram o convite desse homem aqui, você acha que eles entrarão novamente num convite daquele homem? Jamais. Jamais. Porque desprezaram o tempo do banquete. Crianças só são crianças uma só vez. Você só é jovem uma só vez. E isso é tão sério de se entender, queridos, que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 1, não precisa você abrir também. O que é que Paulo está falando? Paulo está relatando a história do povo hebreu que saiu do Egito. E ele diz o seguinte, olha, todos aqueles que saíram do Egito beberam da graça de Deus, beberam da glória de Deus, todos andaram debaixo da mesma nuvem, todos atravessaram o rio, todos saíram do outro lado do Mar Vermelho vivos, todos foram alimentados no deserto, todos comeram da carne que Deus mandou, todos foram beneficiados pela nuvem, todos foram beneficiados pela glória, pela luz da glória de Deus à noite.
Mas o apóstolo Paulo diz lá, mas alguns desses que tiveram as oportunidades iguais, pereceram no deserto, porque não leram o tempo da oportunidade de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. O tempo e as oportunidades foram iguais a todos, mas alguns não souberam ler e valorizar o tempo. Querido, quem não aproveita o tempo das oportunidades, quem não aproveita o tempo dos banquetes que Deus oferece, não sabe que o tempo não vai voltar mais. Está me ouvindo? Tempo é coisa séria. Passou, não pode mais ser reaproveitado. E não pode mais ser recuperado. O dono daquela festa mandou o convite. Mas 3 pessoas disseram: não me interessa esse banquete. 3 pessoas disseram: eu tenho mais o que fazer. 3 pessoas disseram: eu tenho coisas minhas próprias, recursos meus que precisam ser dado valor mais do que esse banquete. Tempo é coisa séria, queridos. Muito séria. Segunda coisa que eu quero te dizer, porque algumas pessoas não sabem que tempo é coisa séria. Sabe quando? Eles não entendem, escute isso, que as oportunidades do seu tempo não são exclusivas só a você. Toda oportunidade tem o seu tempo de duração. Querido, as oportunidades que vêm para o nosso tempo, a oportunidade de Deus ministrar nessa noite não é só minha, é nossa. A glória de Deus que veio aqui nessa noite não é só minha, é nossa. A presença do Espírito Santo que está aqui nessa noite não é só minha, é nossa. E eu preciso entender que tempo é coisa séria. E entender que as oportunidades do meu tempo não são exclusivas a mim. Oportunidades têm o seu tempo de duração. Ou eu aproveito, ou outra pessoa vai aproveitar no meu lugar. Quando Saul pecou, quando Saul não deu valor ao tempo que Deus deu a ele, Deus enviou um profeta à casa de Jessé. E o profeta foi fazer 2 coisas na casa de Jessé. Primeiro, anunciar para a casa de Jessé que ele já havia falado para Saul que o tempo oportuno de Deus havia se retirado de Saul. E segunda coisa, ele foi lá falar que Deus estava levantando alguém para cumprir o seu tempo na terra. Debaixo do mesmo lugar, Saul não entendeu que as oportunidades para o meu e para o seu tempo não são só nossa. E oportunidades e tempo, querido, tem o seu tempo de validade. Não é brincar com o tempo. Não se brinca com o tempo. Quantas pessoas você encontra hoje, já na idade igual a mim ou mais, que dizem que está chorando, e a maioria deles sabe qual foi o problema? Pastor, o tempo passou e eu não vi. Quantas pessoas nós temos pregado, e as pessoas têm dito: eu não tenho tempo agora para Deus. Quantas pessoas Deus tem dado dom, e elas têm dito: eu não estou tendo tempo, porque eu estou ocupado com o meu tempo. O tempo é uma oportunidade que tem tempo e validade de duração. Tempo é coisa séria. Quando somos convidados, precisamos responder. Tempo é coisa séria. Quando Deus te chama, faça o que Deus está te chamando na hora que Ele te chamar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode não tirar o dom que Ele te deu,
mas Deus pode não te dar lugar mais para ministrá-lo. Porque você não respondeu ao convite de Deus. O meu e o seu tempo de oportunidade tem prazo de validade. Eu quero te dizer isso. E é tão sério isso. Escute. Tão sério. Que a Bíblia diz em um dos seus textos. Que muitos no último dia virão a Jesus e dirão: Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer: eu não os conheço. Sabe por que essa resposta? Porque eles não fizeram no tempo de Deus, fizeram no tempo que deu para eles, fizeram no tempo que eles mesmos puseram na sua agenda, fizeram do seu modo e não do modo do Senhor. E naquele dia Jesus vai dizer: eu não te conheço. Há um texto da palavra de Deus que diz que nos últimos tempos nós deveríamos remir o nosso tempo, acelerar para fazer o que precisa. Então olha para mim. O seu tempo é precioso. E os convites de Deus para você são preciosos. Mas entenda que tem outras pessoas que, se você não se levantar, Deus passará o convite. Aquelas pessoas disseram: não vamos. Quem sabe eles pensaram: esse cara vai fazer outra festa, né, pastor Elias? E ele vai esquecer que nós demos o tomé nele, ele vai nos convidar de novo. Tem muitas coisas que Deus já te convidou, que Ele não vai te convidar de novo. Está me escutando? Tem muitas coisas que Deus já falou. Esse é o tempo. E Ele não vai falar de novo. Você se lembra das virgens? As nécias e as prudentes? A Bíblia diz que todas tinham óleo. Mas só uma parte tinha um óleo para o tempo oportuno da volta de Jesus. E então anunciou-se: o noivo chegou no tempo que ele falou que ia vir. E as nécias começaram a correr para tentar encontrar óleo. Mas a Bíblia diz que não deu tempo. E a Bíblia diz que elas ficaram de fora do banquete com o noivo. Por quê? Porque tiveram todo o tempo, escute, tiveram todo o tempo para manter as suas lamparinas cheias de azeite e não fizeram. E tempo é coisa séria para Deus. Havia um banquete, queridos. Alguém convidou aquelas pessoas antecipadas. Alguém valorizou aquelas pessoas acima da média. Mas eles não valorizaram o dono do banquete. Eu estou aqui nessa noite, querendo você ou não me ouvir, para dizer para você: pegue o tempo de Deus para a sua vida agora. Saiba que Deus te ama. Saiba que Deus te escolheu como prioridade. Mas não despreze o tempo de Deus. Porque Deus não tem só você. E o texto prova isso que nós lemos nessa noite. E eu vou falar sobre isso na próxima mensagem. Mas o dono do banquete diz: esses aí não vieram. Eram os meus especiais, não vieram. Sai pelos becos, pega os cegos, pega os mancos, pega os aleijados. E o servo saiu então buscar essas pessoas. E quando ele colocou todos dentro do banquete, ele voltou e disse para o seu senhor: ainda há lugar. Isso é sério, queridos. A Bíblia diz, querido, em um dos seus textos, que no último dia, os últimos serão primeiros. A Bíblia diz que no último dia, muitos que não estavam prontos estarão assentados nos melhores lugares. Por quê? Porque aqueles que são priorizados por Deus neste tempo chamado hoje, não têm dado resposta. E Deus não vai ficar esperando. Você fez uma mesa de banquete no Natal.
Você comprou fruta, você fez peru, você fez tudo e convidou. E uma pessoa não deu valor e chegou lá depois de 15 dias. E disse: eu vim comer a ceia que você fez. O que você vai dizer para ele? Apodreceu, o bicho já comeu e o que sobrou joguei no lixo. É ou não é? Você que faz um banquete humano, não espera. Você acha que o nosso Deus vai esperar? Pessoas que estão brincando com o seu convite. Pessoas que não estão dando valor ao chamado dele. Pessoas que estão dando desculpas de todo tipo, esfarrapada como essas pessoas, dizendo: eu não posso ir. Mas lá no fundo do coração estão dizendo: tem um tempo para isso não. Veja o perigo, queridos, de negligenciar o tempo certo. Em terceiro lugar, deixa eu te dizer porque algumas pessoas têm perdido coisas tão especiais dentro do seu tempo. Porque eles não entendem o seguinte, escute. No tempo, escute isso. No tempo de nossas vidas, se não soubermos discernir o que devemos deixar de fora, perdemos o que Deus já nos deu para desfrutar com Ele agora. Muita gente, esses homens aqui da parábola, receberam um convite tão especial, mas tinham coisas que eles tinham que deixar. Um diz: eu comprei uma fazenda, estou indo olhar a fazenda. Quem é que compra uma fazenda para depois ir olhar? Fala para mim. Quem é que compra uma fazenda às escuras e diz: não, te dou 2 milhões na fazenda, irmão Nilson, mas não quero nem olhar não, se for boa, se não for. Quem é que faz isso? O outro diz o seguinte: eu comprei alguns bois, eu preciso ir lá olhar. Quem é que compra boi sem olhar antes? Ninguém. Nós precisamos entender o valor do tempo e saber que este tempo que Deus está nos dando para responder, se nós não soubermos deixar coisas de fora para responder a Deus, vamos perder o que de Deus já está pronto. O dono da festa diz: está pronto, o banquete está posto. Mas aquelas pessoas disseram: não tem tempo. Por quê? Porque não foram capazes de deixar coisas passageiras para poder receberem coisas eternas. Tem pessoas que não estão respondendo o convite de Deus, porque estão ligados demais às coisas terrenas e passageiras. Dinheiro é passageiro, fazenda é passageiro, boi é passageiro, tudo mais que é desta forma é passageiro. Mas o convite de Deus para estar no banquete dele é agora e é eternamente também. Se você não souber o que deixar de fora, você nunca entrará naquilo que Deus já deu para você. Tem gente que não está sabendo o que deixar de fora, e por isso não vai no banquete. Já contei isso aqui uma vez, vou contar de novo para terminar. Alguém foi convidado para uma festa do rei. E o rei disse: pode sair, pode convidar mendigos, pode convidar quem você quiser, servo. E o servo convidou e veio um mendigo. E o rei, antes de entrar no palácio, diz: troque as vestes de todo mundo, porque eu quero que no meu banquete todos sejam iguais. E assim foi feito. Então chegou a vez daquele mendigo, e o rei então trouxe a sua veste real para ele, e diz: veste, que eu quero que você se sinta digno ao meu convite, ao meu banquete. E aquele mendigo então olhou para a mesa, viu as guloseimas, desejou estar na mesa do rei. Mas ele não pôde, sabe por quê? Porque ele não quis deixar a sua roupa de trapo de fora. Ele preferiu continuar sendo mendigo do que participar do banquete do rei,
Porque ele não foi capaz de deixar de fora aquela velha roupa para receber uma roupa nova. Ei, irmão, tempo é coisa séria. Esta é uma parábola que Jesus está falando dele mesmo, do seu banquete e do seu convite para mim e para você. E aqui tem 2 tipos de pessoas nessa parábola. Essas 3 primeiras foram reprovadas, porque quiseram lidar sozinhos com o seu tempo, porque fizeram coisas no tempo que era do banquete, quando não podiam estar fazendo. Muitas pessoas, muitas pessoas estão gastando o seu tempo fazendo o que quer, quando Deus já disse: o meu banquete está pronto. E elas não estão comendo, não estão assentando à mesa da graça, porque estão preocupados demais com essa vida. Estão preocupados demais com seus bois, com as suas casas, com seus casamentos. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, boi, casas, dinheiro, por amor a mim, não é digno de ser meu discípulo, disse Jesus. Deus está nos dando um tempo de qualidade. Cada domingo aqui, eu não sei você, mas para mim, cada domingo aqui é um banquete de Deus. Eu venho sabendo que Deus preparou o melhor para mim. Então, domingo, eu mandei hoje esse vídeo para você entender que não há nada mais especial no domingo para você, convidado, antecipado de Deus, do que estar no banquete de Deus. Tempo é coisa séria, mas ele passa. Se você não aproveitar, Deus dará outro. Se você não aproveitar, Deus convidará outro. Domingo que vem, eu vou falar de você. Domingo que vem, eu vou falar de você. Por favor, esteja aqui. Ah, pastor, não vem não. O senhor vai revelar alguma coisa? Não. Eu vou falar bem de você domingo que vem. Eu quero que você venha. E eu quero que você saiba, que você receba o que Deus tem para você nessa parábola. Mas hoje Deus está nos advertindo 3 coisas, para que você não perca as oportunidades. O tempo é um recurso que não pode ser reaproveitado ou recuperado. As oportunidades do tempo não são exclusivas só a você. E toda oportunidade tem seu tempo de duração. E neste tempo chamado hoje das nossas vidas, Deus está nos dizendo: saiba discernir o que você tem que deixar de fora, para você não perder o meu banquete. Vamos ficar de pé. Tempo é coisa séria. É, irmão. Tempo é coisa séria. Como vai o seu tempo? Olha para cá. Como vai o seu tempo diante dos convites de Deus? Responda aí. Responda aí, privilegiado. Responda aí, amado. Convidado com antecedência para o banquete. Como vai o seu tempo? Como está o seu tempo diante dos convites de Deus? Sabe, queridos, sair desse culto sem entender que a semana é a oportunidade de darmos o melhor para Deus, é não entender o tempo oportuno de Deus.
sair de uma noite como essa e começar a semana com a mesma rotina de vida, é não entender a graça da mesa de Deus. Se nós não sairmos daqui nessa noite para dizer para pessoas que estão recusando o tempo do convite de Deus, cuidado, porque esse tempo vai passar, nós não estamos entendendo nada. Jesus está voltando. E Jesus está voltando como dono da festa judaica. Ele disse: um dia eu vou voltar. E os servos dele, como este que te falou nessa noite, tem falado para você: dê valor ao seu tempo com Deus, porque o banquete está pronto. E Deus não vai fazer banquete para perecer. O banquete de Deus é para aqueles que valorizam o seu tempo. É muito sério isso, irmãos. Muito sério isso. O que você tem feito com o tempo de Deus? Como você tem respondido aos convites de Deus? Oportunidade tem tempo de duração. Eu não sei como você está nessa noite, mas eu sei que se você não está bem, se você não está respondendo a Deus e você quer se arrepender nessa noite, essa é uma noite propícia para dizer para Deus: Senhor, me perdoe. O Senhor tem feito tantos convites para mim e eu estou tão ocupado. Senhor, o Senhor tem feito tantos convites para mim e eu tenho dito: Senhor, meu tempo está tão curto que eu não posso responder que vou. Há uma frase que eu vi e já falei aqui também. Pessoas que dizem que não tem tempo para Deus estão perdendo o seu tempo. Dê o seu melhor tempo para Deus. Responda a Ele quando Ele te convidar. Valorize os convites de Deus. Amém? Não deixe o tempo passar em branco não, queridos. Daqui a pouco o dono da festa está chegando. E Ele te espera na mesa. O dono da festa vai te esperar na mesa. E Ele acredita que você vai estar lá. Ele acredita que você vai estar lá. Jesus voltará muito em breve. Breve Jesus voltará. Jesus voltará muito breve. Breve Jesus voltará. Ele está chegando. E o banquete dele está pronto para você. Responda. Diga para suas coisas materiais, efêmeras, passageiras: você não vai tirar o lugar do tempo de Deus na minha vida. Diga para suas preocupações: na mesa tem cura, eu vou para lá. Diga para suas inquietações: fique de fora, porque eu vou na direção da mesa do meu rei, porque lá eu tenho resposta. Lá é o meu lugar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos por um instante. A mesa está pronta. O convite está feito. E o tempo está passando. Tempo é coisa séria.
Hoje eu estava ouvindo uma canção. Talvez a gente não consiga, mas se conseguirmos, eu gostaria muito de cantá-la. É aquela canção sobre quem mandou você deixar as redes. Eu achei lindo essa canção, porque ela fala de oportunidades, ela fala de cura, ela fala de tanta coisa boa de Deus, de oportunidades que Deus está nos dando nesse tempo chamado hoje. Com os teus olhos fechados, eu queria te fazer uma pergunta muito séria. De todo o tempo que Deus tem te dado para Ele, quanto desse tempo você tem respondido para Ele? De todo o tempo que Deus tem te convidado para estar à mesa com Ele, quanto valor você tem dado a isso? Responde aí para você, por favor. Responde aí. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, se fosses desanimado, decidido a largar tudo e parar. E Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, é como qualquer outro. Estava cansado, se fosse desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece da estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. E é o teu lugar. Quem mandou largar as redes, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou, mostra para o mar, e eu pego todas vezes. Esse é o tempo de Deus. Volte para o mar, da vergonha eu vou te dar. Quem mandou largar as redes? Quem mandou você ficar? Volte para o mar, no mundo da vergonha eu vou te dar. Esse é o tempo de Deus. Levante as suas mãos. Tempo que Deus te convida e te dá é coisa séria. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor dê a você coragem para responder no tempo dele, para tudo que Ele lhe chamar. Que a graça e a paz do nosso Deus, que a bondade do Espírito Santo e a comunhão dele seja sobre você, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. E quem crê, aplauda Jesus. Quem crê, dê glória a Ele e diga: Senhor, esse é o meu tempo.